Dando seguimento aí às nossas aulas de farmacologia, hoje iremos falar de uma classe de medicamentos muito importante aí na clínica, que são os anestésicos locais. Agora, em um segundo momento da aula, depois de falar sobre os anestésicos locais, nós vamos falar um pouquinho aí sobre os bloqueadores neuromusculares, que são coadjuvantes aí em anestesias. Antes de começar a falar aí, dos bloqueadores neuromusculares que são adjuvantes aí em anestesia, eu gostaria de relembrar com vocês aí um pouco da fisiologia da junção neuromuscular. Então, uma junção neuromuscular ou junção mioneural é a junção entre a parte terminal de um axônio motor com uma placa motora, ou sinapse neuromuscular, que é a região da membrana plasmática de uma fibra, do sarcolema da fibra, onde se dá o encontro entre o nervo e o músculo, permitindo dessa forma o aparecimento aí, da contração muscular, ou o acontecimento da contração muscular. Na junção neuromuscular, o neurotransmissor utilizado é a acetilcolina. E a fibra nervosa ela vai se ramificar aí no final para formar essa placa terminal que se invagina para dentro da fibra muscular. Mas ela fica inteiramente na parte externa da membrana, embora existam essas ramificações. Todo músculo requer uma inervação para funcionar, até mesmo para poder manter o seu tônus, evitando dessa forma uma atrofia. A transmissão sináptica na junção neuromuscular se inicia quando o potencial de ação atinge o terminal pré-sináptico deste neurônio motor, que vai ativar canais de cálcio dependente de voltagem, permitindo a entrada de íons de cálcio no interior do neurônio. Esses íons de cálcio ligam-se às proteínas sensitivas em vesículas sinápticas, armando aí as vesículas de fusão na membrana celular e subsequente liberação de neurotransmissores do neurônio motor na fenda sináptica. Em vertebrados, o neurônio motor libera acetilcolina, como eu já havia dito, uma pequena molécula que se difunde através da fenda sináptica e se liga a receptores nicotínicos, que vão estar localizados então lá no músculo, na membrana plasmática da fibra muscular, conhecida como sarcolema. Esses receptores nicotínicos são receptores do tipo ionotrópicos, o que significa dizer que atuam como canais iônicos ativados por ligante. E a ligação da acetilcolina ao receptor pode despolarizar a fibra muscular, causando uma cascata de eventos que eventualmente aí resulta então na contração muscular. Dessa forma, quando o impulso nervoso chega então à placa motora, a passagem do potencial de ação pela membrana do terminal axônico faz com que muitas das pequenas vesículas de acetilcolina que estão ali armazenadas nesse terminal rompam através da membrana desse terminal para esvaziar o seu conteúdo lá na fenda sináptica, entre um terminal e a fibra muscular. A acetilcolina, quando ela está então ali nessa fenda sináptica, ela é capaz de se ligar aos seus receptores nicotínicos, que vão estar localizados na membrana da fibra muscular. E cada receptor nicotínico, então, será formado por 5 subunidades diferentes, principalmente as subunidades alfa e beta. E elas podem ser distribuídas aí de forma homopentâmera, então são receptores nicotínicos formados pela mesma subunidade, como tem sido demonstrado aí o receptor nicotínico do tipo alfa 7, principalmente localizado aí a nível neuronal, ou heteropentâmero, formado por subunidades diferentes, alfa e beta, por exemplo, e até outras subunidades dos receptores nicotínicos aí, formando receptores que estão no músculo e também aí na porção neuronal. Dessa forma, a acetilcolina então age sobre esses receptores lá na membrana muscular, que é cheia de pregas, que participam aí do aumento da sua permeabilidade aos íons sódio. Então, os receptores nicotínicos, eles são canais iônicos e deixam passar principalmente sódio, Então, essa permeabilidade aumentada, por sua vez, permite a passagem instantânea do sódio para o interior da fibra muscular, o que acarreta o fluxo de cargas positivas para o citoplasma muscular, despolarizando imediatamente essa área da membrana muscular aí. E essa despolarização local produz um potencial de ação que se propaga nas duas direções ao longo da fibra, com a participação também aí dos túbulos T.
Por sua vez, o potencial ao passar ao longo da fibra provoca, então, a contração. Os fármacos capazes de bloquear a transmissão neuromuscular agem na região pré-sináptica, inibindo a síntese ou a liberação de acetilcolina, ou na região pós-sináptica e bloqueando os receptores nicotínicos. O bloqueio neuromuscular ele é um complemento importante, então, à anestesia, como eu já havia dito, quando a ventilação artificial também estará disponível. Todos os fármacos utilizados para esse fim têm ação pós-sináptica, seja bloqueando os receptores de acetilcolina, em alguns casos o canal iônico, ou ativando receptores de acetilcolina e assim causando uma despolarização persistente na placa motora terminal, que leva à dessensibilização desses receptores, certo? E precisamos falar, então, antes de iniciar aí o estudo sobre esses bloqueadores neuromusculares, sobre o curare, E em um experimento que ficou famoso, Claude Bernard mostrou em 1856 que o curare causa paralisia por bloqueio da transmissão neuromuscular e não por abolir a condução nervosa ou a contratilidade muscular. O curare é uma mistura de alcaloides de ocorrência natural, encontrados em plantas da América do Sul, e era utilizado aí como veneno de flechas por índios sul-americanos, E o componente mais importante desse curare, então, que foi descoberto, é a tubocurarina, que é muito pouco utilizada hoje na clínica, pois foi substituída aí por fármacos sintéticos com melhores propriedades. Os fármacos bloqueadores neuromusculares, eles podem ser classificados aí em dois grandes grupos, como não despolarizantes, agindo como bloqueadores competitivos do receptor nicotínico, ou despolarizantes. Iremos começar o estudo aí pelos não despolarizantes. Estes fármacos, não despolarizantes, eles vão bloquear competitivamente a acetilcolina nos receptores nicotínicos. E isso quer dizer que eles competem com a acetilcolina pelo receptor sem estimulá-lo, ou seja, bloqueando o receptor. Assim, esses fármacos impedem a despolarização da membrana celular muscular e inibem dessa forma a contração muscular. A ação competitiva pode ser superada pela administração de inibidores da colinesterase, como a neostigmina e o edrofônio, que aumentam a concentração aí da acetilcolina na junção neuromuscular. Os anestesiologistas empregam essa estratégia para diminuir aí a duração do bloqueio neuromuscular. Além disso, em dosagens baixas, os músculos respondem em graus variados à estimulação elétrica direta de um estimulador periférico, permitindo dessa forma monitorar a extensão do bloqueio neuromuscular. Em doses elevadas, esses bloqueadores não despolarizantes podem bloquear os canais iônicos na placa motora. Isso leva também a um enfraquecimento adicional na transmissão neuromuscular, reduzindo assim a possibilidade de os inibidores da colinesterase reverterem a ação desses bloqueadores não despolarizantes. Com o bloqueio completo, o músculo não responde à estimulação elétrica direta. Diferente dos bloqueadores não despolarizantes, os fármacos bloqueadores despolarizantes atuam por despolarização da membrana plasmática da fibra muscular, similarmente aí à ação da acetilcolina. Entretanto, esses fármacos são mais resistentes à degradação pela acetilcolinesterase e assim conseguem despolarizar as fibras musculares de modo mais persistente. Então, um bloqueador neuromuscular despolarizante, como a succinilcolina, vai se ligar aí ao receptor nicotínico e atuar como a acetilcolina, despolarizando dessa forma a junção neuromuscular. Só que diferente da acetilcolina, que é destruída instantaneamente pela acetilcolinesterase, o fármaco despolarizante persiste em concentração elevada na fenda sináptica, permanecendo fixado ao receptor por um tempo maior, causando uma estimulação constante dele. O fármaco despolarizante inicialmente causa a abertura do canal, associado aí ao receptor nicotínico, um canal de sódio, o que resulta na despolarização do receptor, fase 1. Isso leva a abalos contráteis transitórios do músculo, que a gente chama de fasciculações.
A ligação persistente torna o receptor incapaz de transmitir impulsos adicionais, e com o tempo, a despolarização contínua dá origem a uma repolarização gradual quando o canal de sódio se fecha ou é bloqueado. Isso causa resistência à despolarização, que é a fase 2, podendo gerar aí paralisia flácida. Dessa forma, então, os bloqueadores neuromusculares competitivos, não despolarizantes, vão causar aí um bloqueio superável do receptor nicotínico, por serem considerados aí antagonistas competitivos do receptor nicotínico. Isso leva a uma fraqueza muscular, podendo chegar aí até uma paralisia flácida. No entanto, e diferente aí desses bloqueadores neuromusculares competitivos não despolarizantes, temos os bloqueadores neuromusculares despolarizantes, como discutimos aí anteriormente, que levam ao bloqueio do canal no seu estado aberto. Então, diferente do bloqueador competitivo que não ativa o canal, não abre o canal, o despolarizante ele é capaz de ativar esse canal, causando aí uma despolarização contínua que pode gerar fasciculações, e isso leva até a fase 2 do bloqueio despolarizante, que é aí a paralisia flácida. Qual a importância farmacológica, então, desses bloqueadores neuromusculares, Eles podem ser utilizados aí em grandes cirurgias abdominais, Podem ser utilizados também na intubação orotraqueal, que devido ao rápido início de ação aí, a succinilcolina ela é útil quando é necessária a intubação endotraqueal rápida durante a indução da anestesia, E essa ação rápida é essencial quando a aspiração do conteúdo gástrico deve ser evitada durante a intubação. E ela também é usada aí durante o tratamento de choque eletroconvulsivo. Além disso, esses bloqueadores neuromusculares podem ser utilizados aí para garantir a imobilidade em cirurgia, como eu já havia dito anteriormente, como adjuvantes ou coadjuvantes aí em anestesias, E além disso, em situações de espasticidade muscular. E quando se utiliza aí bloqueadores neuromusculares como coadjuvantes em anestesia, eles permitem então doses de anestésicos também menores. Quais são, então, os efeitos dos bloqueadores competitivos, Eles podem gerar aí uma paralisia motora e têm ação principal em alguns músculos, porque nem todos os músculos são igualmente sensíveis aos bloqueadores competitivos. Então, os músculos pequenos, de contração rápida, como por exemplo da face, dos olhos, membros, faringe, são mais suscetíveis e são paralisados primeiro, seguido aí dos dedos, pernas e músculos do pescoço e do tronco. Em seguida, são atingidos os músculos intercostais e, finalmente, aí o diafragma, que são os músculos respiratórios. E os músculos se recuperam também na ordem inversa. Por outro lado, a consciência e a percepção da dor permanecem normais. Qual alternativa pode ser usada, então, para reverter os efeitos dos bloqueadores competitivos? Então, considerando que esses bloqueadores competitivos vão bloquear, então, o receptor nicotínico, lá na placa motora, fármacos inibidores da colinesterase, como a neostigmina, fisostigmina, piridostigmina e o edrofônio, podem, então, inibir a ação desses bloqueadores neuromusculares aí, não despolarizantes. Contudo, com o aumento da dosagem, os inibidores da colinesterase vão aumentar aí os níveis de acetilcolina e também podem causar bloqueio despolarizante devido à elevada concentração da acetilcolina na membrana da placa motora. Se o bloqueador neuromuscular entrou no canal iônico, os inibidores da colinesterase são incapazes de reverter aí o seu bloqueio. Então, o intuito para reverter os efeitos dos bloqueadores competitivos será aí aumentar os níveis de acetilcolina. E para aumentar os níveis de acetilcolina aí na placa motora, podem ser utilizados aí inibidores da colinesterase, como a neostigmina, fisostigmina, edrofônio, por exemplo. Agora iremos falar um pouquinho aí das características dos fármacos bloqueadores neuromusculares, Então, nós vamos falar aí do fármaco, diferenciar esses fármacos, falar sobre a velocidade de início de ação desses fármacos,
a duração da ação dele, os principais efeitos colaterais observados com o uso de cada um desses fármacos e algumas observações importantes em relação a eles aí. Então, o primeiro que a gente vai falar é a tubocurarina, que tem uma velocidade de início de ação aí lenta, né, maior que 5 minutos. A duração da ação dela é longa, cerca de 1 a 2 horas. E os principais efeitos colaterais observados com seu uso são a hipotensão, pelo bloqueio ganglionar mais a liberação de histamina, e broncoconstrição aí pela liberação de histamina. Algumas observações importantes, né, é que como a tubocurarina é um alcaloide vegetal, atualmente seu uso é raro. E o alcurônio é um derivado semissintético com as propriedades similares, mas com menos efeitos colaterais aí quando comparada à tubocurarina. O pancurônio, por sua vez, tem uma velocidade de início de ação aí intermediária, de 2 a 3 minutos. A duração de ação é longa, de 1 a 2 horas, e os principais efeitos colaterais observados aí são taquicardia modesta e hipertensão. Por outro lado, né, nós temos aí ele como o primeiro composto com base esteroide, possui o melhor perfil de efeitos colaterais que a tubocurarina, é amplamente utilizado e o pipecurônio é similar aí ao pancurônio. Nós temos também o vecurônio, que tem uma velocidade de início de ação aí intermediária, assim como uma duração de ação também intermediária, de 30 a 40 minutos. Apresenta aí poucos efeitos colaterais quando comparados aos demais, é amplamente utilizado e eventualmente pode causar paralisia prolongada, provavelmente aí resultante de um metabólito ativo, né? E o rocurônio é similar, com início um pouco mais rápido aí da ação. O atracurônio, por sua vez, tem velocidade de início de ação intermediária. A duração de sua ação também é intermediária, menor que 30 minutos. E os principais efeitos colaterais observados aí com seu uso é a hipotensão transitória devido à liberação de histamina. Possui um mecanismo de eliminação incomum, por meio de uma degradação química não enzimática espontânea no plasma. A degradação é retardada pela acidose, né? Ele também é amplamente utilizado. O doxacúrio é quimicamente similar, mas estável no plasma, o que lhe dá uma duração de ação prolongada. E o cisatracúrio é o isômero ativo puro desse atracúrio, né? Mais potente, mas com menor liberação de histamina. Por outro lado, nós temos aí o mivacúrio, que tem início de ação rápida, cerca de 2 minutos, e curto tempo de duração aí da sua ação, cerca de 15 minutos. Os principais efeitos colaterais observados são hipotensão transitória, também devido à liberação de histamina, né? É um fármaco novo, quimicamente similar ao atracúrio, mas inativado rapidamente pela colinesterase plasmática. Por isso, tem ação mais prolongada em pacientes com doença hepática ou deficiência genética da produção dessa colinesterase, né? Temos também o succinilcolina, né, que tem um início de ação rápido e um tempo de ação muito curto, cerca aí de 10 minutos. Pode causar bradicardia por um efeito agonista muscarínico, arritmias cardíacas por causar aí o aumento das concentrações de potássio do plasma. Então, deve-se evitar aí o uso dele em pacientes com queimaduras ou traumatismos graves. Pode também levar ao aumento da pressão intraocular por um efeito agonista nicotínico sobre os músculos extraoculares e pode também gerar aí dor muscular no pós-operatório. Ele atua, então, despolarizando a placa terminal, como efeito agonista nicotínico, e é o único fármaco desse tipo ainda em uso. A paralisia é precedida de fasciculações musculares transitórias. A duração de sua ação curta, por causa da hidrólise pela colinesterase plasmática, né, que é uma ação prolongada em pacientes com doença hepática ou deficiência genética de colinesterase plasmática. Ele pode ser utilizado em procedimentos curtos, por isso, né, como intubação traqueal ou eletroconvulsoterapia, e o rocurônio tem início e recuperação similares e tem menos efeitos indesejáveis aí que o succinilcolina. Falamos sobre os principais fármacos bloqueadores neuromusculares competitivos, né, não despolarizantes. Agora iremos falar sobre os bloqueadores neuromusculares despolarizantes. A succinilcolina é o único relaxante muscular despolarizante usado atualmente, né? Então vamos citar aí apenas ela.
O mecanismo de ação dela se dá, então, como bloqueador neuromuscular despolarizante. Então, ela se liga ao receptor nicotínico e atua como acetilcolina, despolarizando a junção neuromuscular, como já foi dito. Só que, diferente da acetilcolina, que é destruída instantaneamente pela acetilcolinesterase, o fármaco despolarizante persiste em concentração elevada na fenda sináptica, permanecendo fixado ao receptor por um tempo maior e causando uma estimulação também constante desse receptor. Certo? O fármaco despolarizante inicialmente causa a abertura do canal de sódio, que vai estar associado aí ao receptor nicotínico, como eu já disse, o que resulta na despolarização desse receptor, que a gente já discutiu, que é a fase 1. Isso leva a abalos contráteis, né, do músculo, que a gente já determinou aí como fasciculação, e a ligação persistente torna o receptor incapaz de transmitir impulsos adicionais, né? Com o tempo, essa despolarização contínua dá origem a uma repolarização gradual quando o canal de sódio se fecha ou ele é bloqueado. Isso causa resistência à despolarização e pode gerar paralisia flácida, aí, que é a fase 2. Como ocorre com os bloqueadores competitivos, né, os músculos respiratórios eles são paralisados também por último. A succinilcolina inicialmente vai provocar breves fasciculações no músculo, causando aí dor muscular. Isso pode ser evitado com a administração prévia de pequena dose de bloqueador neuromuscular não despolarizante antes da succinilcolina. Em geral, o tempo de duração da succinilcolina é extremamente curto devido à rápida hidrólise dela pela pseudocolinesterase. Contudo, a succinilcolina, que alcança a junção neuromuscular, não será biotransformada pela acetilcolinesterase, permitindo que o fármaco, então, se ligue aos receptores nicotínicos. A sua redistribuição ao plasma é necessária para a biotransformação, né? E a sua vantagem terapêutica aí é que isso dura poucos minutos. Quais são, então, os usos terapêuticos aí da succinilcolina? Né? Devido ao rápido início de ação, a succinilcolina é útil quando é necessária intubação endotraqueal rápida durante a indução da anestesia, que eu também já discuti isso com vocês. Né? E a ação rápida é essencial quando a aspiração do conteúdo gástrico deve, então, ser evitada durante essa intubação. E ela também pode ser usada aí durante o tratamento do choque eletroconvulsivo. Para finalizar a aula, então, gostaria de falar um pouco, né, sobre a função aí, o que a gente discutiu sobre os bloqueadores neuromusculares. Essa figura, ela mostra aí vários fármacos que podem interferir aí no metabolismo da acetilcolina, né, ou nas ações e nas funções do sistema colinérgico, mas nós vamos nos atentar especificamente aos agentes bloqueadores não despolarizantes e aos agentes bloqueadores despolarizantes, né? Então, os fármacos utilizados para provocar paralisia durante a anestesia são apresentados aí nessa figura, né? Então, nós temos os agentes bloqueadores neuromusculares despolarizantes, como aí, por exemplo, o succinilcolina, né, que tem uma ação curta e é utilizado durante a indução da anestesia e intubação traqueal. Por outro lado, falamos também na aula de hoje, né, sobre os agentes bloqueadores neuromusculares não despolarizantes, né, no qual podemos citar aí a tubucurarina, o pancurônio, o atracurônio, né, e eles vão atuar como antagonistas competitivos nos receptores nicotínicos de acetilcolina e variam essencialmente no tempo de ação. São utilizados na manutenção do relaxamento muscular durante uma intervenção de várias horas de duração ou no caso de estados de inconsciência em uma unidade de cuidados intensivos, então. Muito obrigado pela presença de vocês na aula de hoje. O conteúdo da aula ele está disponível aí, né, nos livros do Goodman, nos capítulos 9, 10 e 11, e nos capítulos 12 e 13 aí do livro de farmacologia do Hangindale. Muito obrigado.